A graça e a paz de Deus e do seu Filho amado Jesus Cristo, a todos os meus irmãos em Cristo Jesus, aonde quer que esse vídeo ou esse áudio possa chegar. Amados irmãos, peço a vós que se inscreva em nosso canal, acione aí o sininho para receber notificações, compartilhe esses vídeos, também comente, irmão, a respeito do vosso entendimento, se é esse mesmo ou se tem outro entendimento, para que possamos crescer em conhecimento na presença do Senhor. Amados irmãos, vamos dar continuidade à leitura do primeiro livro de Moisés, no livro de Gênesis. Nós fizemos já a leitura do versículo 1 do capítulo 1 e agora vamos fazer a leitura do capítulo 1, versículo do 2 ao 5, o primeiro dia da criação de Deus. Esse livro foi escrito por Moisés, porquanto o Senhor revelou para ele o que o Senhor havia feito no começo de todas as coisas, e ele tentou aqui descrever mediante o seu conhecimento, mediante a guia do Espírito Santo. E nós, quando hoje lemos filhos de Deus em Cristo Jesus, mediante a sua morte, nos deu essa liberdade, porque cremos que Ele é o Filho de Deus, nós também tentamos entender o que Deus mostra para nós mediante o que foi escrito. Fazemos a leitura com a ajuda de Deus, versículo 2 em diante. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Amados irmãos, quando nós lemos aqui no versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, a nossa mente, ao ouvir a palavra vazia, nós entendemos que não havia nada nesse globo. Mas, porém, quando nós damos sequência e vamos vendo que havia trevas, e sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, nós entendemos que não estava vazia de não ter nada. Estava vazia de não ter seres viventes, de não ter plantações. Mas havia água, muita água. E havia abismo. Porém, esse abismo, ele estava ali submerso, porque as águas predominavam. As águas é que cobria tudo. Não havia porção seca ainda e também não havia céu. Somente água. Irmão, quando nós lemos esse versículo, nós meditamos e a nossa mente tenta entender como poderia esse Deus maravilhoso se mover somente entre águas. Só havia água, não havia céu, não havia terra seca, a terra estava submersa e o Espírito de Deus se movia. E o Senhor mostra para Moisés essa parte, e Moisés, penso comigo, que quando ele estava ali com o povo, de frente com o mar, e o Senhor fala a Moisés: toca as águas, e ele toca as águas e um vento vem e faz uma repartição. Irmãos, ele precisava conhecer o poder de Deus, ele precisava saber quem que é o Deus que ordenou para que ele tirasse pelo seu poder, conduzisse o povo de Israel, para que eles contemplassem o quão glorioso, o quão grande é o nosso Deus. Então Moisés, ele viu o mar se abrir, e eles passaram em terra seca, porquanto nessa passagem da terra seca, quando o Senhor mostra para Moisés a respeito do princípio, como que Deus criou todas as coisas, ele consegue ver, irmãos, ele consegue descrever o que o Senhor está mostrando para ele. No versículo 3, o Senhor vai falar e ele vai escrever: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas como, Senhor, que há luz entre águas, se ainda não tem sol, se ainda não tem lua? Amados irmãos, penso comigo aqui, mediante o que nós lemos e mediante o que o Senhor nos concede entendermos, que essa luz, ela já era as forças, as correntes elétricas que movia entre as águas pelo poder de Deus. Porque quando Moisés e a congregação de Israel vai estar no Monte Sinai, que o Senhor vem falar com o povo de Israel, ali fala que tinha uma nuvem
espessa, uma nuvem carregada, e havia trovão e também relâmpagos. E os irmãos sabem, a sua grande maioria, que quando tem relâmpagos e uma tempestade de chuva, clareia-se aonde tem treva e aparece um relâmpago, clareia a luz, e quando a luz não há treva. Então essa é a diferença de luz para treva. Então nós vamos observar aqui que a corrente, a força, o poder de Deus vai se movimentar e vai aparecer ali relâmpagos e trovões. Irmãos, isso nós estamos falando que ainda não tem céu. Nós estamos vendo esse poder correr entre as águas. Santo é o nome do Senhor. Então nós meditamos na palavra do Senhor, quão poderoso é o nosso Deus. E como que Moisés, na comunhão para com Deus, ele tentava descrever para nós o que ele estava vendo. E no versículo 4 fala: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Então, meus irmãos, Deus viu que era boa a luz, porque aonde há trevas, quando a luz chega, não tem jeito. A luz, ela vai aparecer e tudo pode ser enxergado. E as trevas, ela é obrigada a sair. Então, nós estamos aqui, irmãos, meditando na palavra do Senhor, pelo poder de Deus, porque para nós, nos dias de hoje, a nossa mente tentar entender como que pode, Senhor, nesse planeta haver somente água, a terra estava tudo submersa, não havia céu, e como que essa luz aparece? E aqui nós entendemos que são os relâmpagos, a força, as correntes passando, não fala claramente que possa ser raios, mas raio também, onde passa, dá clarão, aparece luz, e não há trevas aonde há raio, aonde há relâmpagos. Há trevas ali, mas não que parece o raio ou um relâmpago, a luz ela surge e clareia. E podemos ver muitas vezes, quem já morou em sítio, quando aparece ali um raio, um relâmpago, muitas vezes olhando para um lugar você não enxerga nada por causa que ali há trevas, e quando dá aquele relâmpago ou dá aquele raio, você consegue ver, você consegue enxergar, porque há luz. Então, irmãos, mediante essa palavra, nós podemos ver quão poderoso é o nosso Deus, porque o Senhor, seu Espírito, está movendo entre as águas, irmãos. É maravilhoso ver essa parte, e o Senhor me trouxe de poder fazer esse vídeo e poder desfrutar, compartilhar com os irmãos, e poder desfrutar dessa parte que o Senhor me fez entender e compreender, não somente de ler, mas sim de entender a palavra do Senhor e ver o quão poderoso é o nosso Deus. Que a graça e a paz de Deus seja para com todos.